Se o Amin não morresse nesse livro, eu seria obrigada a escrever uma fanfic só pra matar ele. Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou a Tauana do Tribo Letras e no vídeo de hoje, eu e Tutu e eu, vamos discutir o livro O Atentado de Yasmina Khadra. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que isso é uma discussão sobre o livro, não é uma resenha, então vai ter spoiler. Se você é dessas pessoas que detestam spoiler, já fecha o vídeo, vai pra outro, porque o vídeo já começou com spoiler, né? Então, whatever. Em segundo lugar, esse livro aqui eu ganhei no Clube do Livro. Teve amigo secreto no Clube do Livro, que eu participo, e eu ganhei ele. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você é de Ribeirão e região, sinta-se livre para participar, porque ele é aberto, é muito interessante. Nós mesmos, integrantes do clube, que escolhemos o livro que vai ser discutido, e aí a gente lê, às vezes as pessoas não leem, porque às vezes eu participo e eu não leio o livro. Mas é muito legal, é uma discussão muito interessante, é bem engrandecedor, então vou deixar o link aqui embaixo. Em terceiro lugar, apesar do nome Yasmina Khadra, trata-se de um autor e não de uma autora. Eu achei que fosse mulher, né? Mas não é. Então, prazer, Yasmina, essa pessoa aqui que é o Yasmin. O nome dele, na verdade, é Mohamed Moleserrou, eu não sei falar o nome dele. E Yasmina é um pseudônimo, tá? Então, vamos começar o livro, na verdade. Ele começa com flash forward, tipo o contrário de flashback. Então, lembra igual Crepúsculo, que no começo tem aquela cena que a Bella está sendo atacada pelo... não lembro o nome dele mais, por aquele vampiro lá. E aí, depois disso que começa a história realmente. Então, começa com uma coisa... Começa com uma coisa que vai acontecer lá na frente, depois é que volta. Então, quando começa o livro, aconteceu uma explosão, você não sabe muito bem porque você ainda não conhece o personagem, você não sabe muito bem o que está acontecendo. Ele é um livro que ele não é brasileiro, ele é o autor, deixa eu ver para não falar besteira, ele nasceu na Argélia. Então, ele é um estilo de livro diferente, ele não é uma literatura nacional e também não é aquela literatura internacional que a gente está acostumado, ou seja, a inglesa e a americana. Então, é uma experiência muito diferente ler um livro assim. Então, o Amin, que é o protagonista desse livro, ele é um médico cirurgião. E ele é um médico cirurgião que recebe bastante atentados. Onde ele mora acontece bastante desses atentados terroristas, os kamikazes, que tipo, tanto implantam bomba em lugares e explodem lugar com as pessoas, quanto pessoas que colocam bombas no próprio corpo e vão pro lugar e explodem tudo. Então, um dia no hospital, ele recebe, assim, teve um atentado ali pelas proximidades, então vai chegando aquela quantidade absurda são a maioria adolescentes, então pessoas com partes do corpo faltando, tudo explodido e etc. Então, ele tá nesse vucu-vucu, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e aí ele tá atendendo as pessoas, beleza, ele vai embora. Quando é de madrugada, ligam pra ele, falam que precisam falar com ele, precisa dele no hospital agora. E ele fala, poxa, não tem outra pessoa, whatever. E o Amin, ele é casado com a Siren. Eu não sei se é assim que fala também. Vou falar Siren, não sei. E ela está viajando. Ele acha que ela está viajando para visitar a avó num outro lugar. Como vocês podem notar pelo fato de eu não citar os lugares, eu sou bem horrível em geografia. Mas ela tá lá visitando a avó numa outra cidade. E aí ele chega e eles falam que quer que ele identifique o corpo, porque eles acham que é a Siren. A Siren. Eles perguntam, e a sua esposa onde que tá? Não, minha esposa, ela tá em casa? Não, ela tá visitando a avó e tal. Não, a gente acha que ela foi o kamikaze, ela foi a pessoa que amarrou as bombas no corpo e foi lá e explodiu as pessoas. Então, quando eles falam que a Siren tá envolvida, que ela é a pessoa que fez a explosão, que matou as pessoas,
O Amin, ele fica, não, porque a minha esposa, ela não faz parte dos integristas. Ela não é islamita, ou seja, ela não segue a religião lá e tal, então não tem como ela estar envolvida com os terroristas. Então é isso que ele acredita. Porém, entretanto, ele é interrogado, ele é, tipo... Ele é interrogado por alguns dias, aí sabe aquele interrogatório bem que bate na pessoa e todas essas coisas aí? Porque eles querem saber o que aconteceu. Ela matou um monte de gente, ela explodiu um monte de adolescente e os policiais, a justiça, eles querem saber o que aconteceu. E o Amin tá totalmente naquela fase de negação, não foi ela não tem nada a ver com isso, etc, etc. Até que por fim ele se convence de que tá bom, foi ela. E nesse meio tempo acontece muitas coisas. Pessoas invadem a casa dele, quebra tudo, e aí ele vai sair, tipo, não sei o que tá acontecendo, e bate nele. E aí tem uma amiga dele que é médica, que acaba ajudando ele tem um outro amigo que é delegado, que ficam assim, todo pisando em ovos com ele, porque ele se sente ofendidíssimo das pessoas acharem que era Sirhen que estava envolvida, apesar de que realmente era. Quando eles acham o corpo dela, as características do ferimento era de quem estava com a bomba no corpo. E ele, como médico, ele sabe disso, mas ele tá meio que na fase de negação. Quer dizer que não, é que ela estava muito perto da bomba que foi plantada. Então ele fica nessa fase de negação. Ele fala, não, como? Quando ele se convence que, tá bom, foi a Sirhen, ele fica, como que isso aconteceu? Como que eu deixei passar? Como que a minha mulher se envolveu com os integristas, com essas pessoas, como que a gente fala? Extremistas, como que ela se envolveu com essas pessoas e eu não fiquei sabendo? Eu sou o marido dela, eu sei de tudo dela. Então ele ficou muito procurando esse sinal, até que ele recebe uma correspondência que eu vou ler bem curtinho. Então eu vou ler pra vocês, que é uma carta da Sirhen. Ela mandou pra ele antes, lógico, né? Antes dela morrer. E aí chegou e dizia isso. De que serve a felicidade quando ela não é compartilhada a mim, meu amor? Minhas alegrias se iam a cada vez que as tuas não as acompanhavam. Você queria ter filhos, eu queria merecê-los. Nenhuma criança está protegida de verdade se não tem uma pátria. Não me queira mal, Sirhen. É isso que ele escreve. E aí, nesse momento, ele percebe que, tipo, essa carta breve, esse bilhetinho, foi uma despedida. E mostra uma face dela que ele não enxergava, seja por ignorância, que na minha opinião é isso, ou porque ela era muito dissimulada, não sei. Mas ele não enxergava essa Sirhen. E a partir desse momento que ele descobre, então tá... Ela estava envolvida com eles. Eu quero saber quem que foi a pessoa que fez a cabeça da minha esposa para ela fazer isso, porque a Sirhen era uma pessoa que acreditava na vida, etc, etc. Lembrando que ele está em um local em que ele, acho que ele é árabe, me corrijam se eu estiver falando besteira, mas ele é árabe e ele tá num lugar que não é aonde os árabes moram, tipo, é um outro lugar. Então as pessoas têm um pouco de preconceito com os árabes, especialmente por causa da religião, do extremismo religioso, dos atentados terroristas. Então, mesmo ele sendo médico, muitas pessoas torcem o nariz porque ele é árabe, entendeu? E você vê que ele vai muito contra isso. Ele, no começo você vê que ele meio que nega essas raízes, meio que tipo assim, eu vou abaixar a cabeça e eu vou fazer parte desse mundo, eu caibo aqui, eu mereço estar aqui. Então você vê que ele tem mais essa coisa de tentar se encaixar nesse local, mesmo que não seja exatamente o lugar dele, vamos dizer assim, que ele não é tão bem aceito mesmo, sem cirurgião mesmo, todas as outras coisas, whatever. E aí ele entra numa monomania. Ele só pensa na Sirhen, descobrir quem que entrou na cabeça dela. Ele vai pra lugares que ela foi. Então ao invés, ela não tava na casa da avó, ela tava nessa cidade. Ele vai pra essa cidade, ele encontra pessoas, ele encontra
pessoas que fazem parte dessa organização integrista, desses religiosos, dessas pessoas que provavelmente são as pessoas que fizeram a cabeça da Sirhen. Ele fica meio assim com raiva, porque as pessoas que acreditam nas mesmas coisas que ela acreditava veem ela como uma heroína, sabe? Então ela é heroína e ele tá ali só pra atrapalhar. Não é porque ela era uma santa, ela morreu pelas pessoas e ele não tinha o direito de estar ali querendo sujar o nome dela. Então ele tem essa monomania, ele se coloca em perigo muitas vezes. Aquilo foi começando a me dar no saco, porque ele vai se envolver com pessoas que são criminosas, que são organizações criminosas, religiosas, extremistas, que matam pessoas, que amarram bomba e vão explodir pessoas. E são essas pessoas que ele tá querendo tirar a satisfação. Então eu fico, cara, ele tá totalmente fora da casinha, totalmente fora dele. Até que num momento, aparentemente, ele tem aquela aceitação, beleza, Sirhen morreu, nada que eu possa fazer vai mudar isso, ela procurou isso, então é isso mesmo. Aí ele volta pra casa dele, lembra aquela casa que foi vandalizada, etc. Aí ele chama a pessoa pra arrumar as janelas, pra arrumar as coisas que as pessoas quebraram, o jardim e tal. Então, aparentemente, pra você, leitor, dá a impressão assim, que tá fazendo aquela metáfora de agora eu vou organizar a minha casa, eu vou organizar a minha vida e eu vou voltar a viver normalmente, que até então ele se afastou do trabalho, ele saiu de casa, ele ficava só atrás de tentar descobrir o que tinha acontecido. Mas alguém fala, ele vai na casa da avó, mora a avó e um tio lá e tal, e aí esse tio dá a entender que talvez ela estivesse traindo ele com o sobrinho lá dele. Aí acabou. Aí já vem aquele sangue no olho, né? E aí ele tem tipo aquela decaída. Fala, nossa, arrumou a casa agora, vai acontecer alguma outra coisa. Não, aí ele pega e volta pra estaca zero. Não, eu preciso saber o que aconteceu. E aí você fica tipo, ai. Agora ele vai lá de novo. Vai lá caçar sarna pra se coçar. Vai lá se envolver com as pessoas dos negócios do crime, dos negócios tudo que não pode. Tá falando assim, praticamente, me mata, aquilo. Você vai lendo, vai te dando raiva dele. Fala, gente, ele merece morrer. Tem as pessoas que merecem morrer. Ele mereceu morrer. Desculpa, ele mereceu morrer. Se você não concorda comigo, você está errado. Não, mentira. Se você não concorda comigo, é sua opinião, minha opinião, então. Você está errado. E aí chega um ponto que você descobre que não, a Sirhen não traiu ele. Ela descobriu que o sobrinho estava envolvido com essas coisas com o pessoal islamita. Ela resolveu apoiar a causa, ela também se identificava com a causa e na verdade eles eram tipo colegas de facção. Entendeu? Esse tio, inclusive, tem um respeito imenso por ela, tem um respeito imenso pelo tio Amin e etc. E, tipo, pra ele chegar nesse ponto de achar esse tio, ele foi sequestrado, ele passou fome, ele foi espancado, um monte de coisa assim. Tava assim, procurando o perigo. Ele estava procurando o perigo até chegar nesse tal desse sobrinho e tirar as coisas limpas. Bem, da verdade, ela acreditava naquela causa. E ela morreu por aquela causa que ela acreditava e matou pessoas por aquela causa que ela acreditava, né? E aí você percebe que esse sentimento dele não é sobre a Sirhen. Quando você vai lendo, você acha que é sobre ela. Você acha que é porque ele perdeu a esposa de uma forma violenta, é porque ela fez uma coisa que ele abominava muito e na verdade não, você vê que assim, ele tem uma imagem dela e ele não aceita que ele viveu anos ao lado dela e ela não é a pessoa que ele achava que ela fosse. Ele não aceita isso. Ele quer fechar os olhos e falar assim, não, ai, minha bateria não acabe a bateria. Aguente firme. Ele não quer aceitar, então ele prefere fechar os olhos, falar assim, não é que eu não conhecesse ela,
É que eles entraram na cabeça dela e eles fizeram ela fazer coisas horríveis. Não é que ela acreditasse naquilo. E quando você vai ver a realidade do pessoal árabe, do pessoal que realmente é o povo dele, eles são extremamente pobres, eles passam fome, eles estão em situação de guerra, ele vê isso, ele vive isso. E aí você percebe que o Amin vive numa bolha e ele não quer sair daquilo, ele não quer enxergar que enquanto ele vive numa casa grande, ele viaja, ele tem dinheiro, tem tipo criança sendo explodida, tem gente sendo morta, tiro, etc. Então, na verdade, toda essa frustração não é sobre a Sirhen, é sobre ele não aceitar que a Sirhen não era o que ele idealizou. E aí, numa dessas, tipo, desses rolos que ele tava caçando, ele foi para um lugar, esse lugar sofreu um atentado e ele, ó, morreu, mereceu, ficou procurando. Tá vendo que o negócio tá dando ruim, que são pessoas perigosas, você se afasta? Não, você vai se embrenhando mais até o momento que você morre. Então, ele morre no final, que é aquele atentado lá do começo, que acontece no começo. Aí a gente volta para aquela cena e ele estava na cena que explodiram e aí ele foi explodido junto com todo mundo. Eu achei esse livro, olha minha cola, eu achei esse livro muito bem escrito. E eu até separei algumas partes que eu gostaria de ler pra vocês terem noção. É tipo, meu Deus, isso é muito legal, é muito legal. O jeito que ele descreve. Por exemplo, esse é aquele tio que fala que a Sirhen talvez estivesse traindo. Ele é descrito assim: solteiro aos 55 anos, nunca deixou a fazenda. Desconfia das mulheres e dos moradores das cidades, que evita como a peste e prefere morrer de trabalhar ao longo dos dias a sentar-se à mesa o tempo de uma refeição que seja com alguém que não recenda ao suco do labor e ao suor da testa. Achei uma descrição lindíssima. Quando um dos últimos lugares que ele foi se chama Janin e ele descreve Janin dessa forma: em Janin, a razão parece ter perdido os dentes e renunciado a qualquer prótese suscetível de lhe devolver o sorriso. Achei bem forte essa. Tem essa aqui. Tudo é possível quando o amor próprio é achincalhado, sobretudo quando fica claro que os meios que garantem nossa dignidade não estão a nosso alcance, quando somos impotentes. Isso me fez pensar muito no Brasil, sabe? Quando você vê que você não é nada, sabe? Tem algumas situações que fazem você sentir que você não é nada, e isso acontece na situação do sequestro, que ele passa fome e tudo isso. E aí tem esse: quando sonhos nos são negados, ou não, desculpa, mentira, essa parte é só uma parte que eu gostei. Corta, cancela. Aqui. Agora que associo a salvação da humanidade a da minha infinitesimal pessoa, palavra difícil. Agora que minha honra está resguardada, perco de vista minhas dores e meus ódios e estou quase tentado a tudo perdoar. Que aqui ele chega nessa conclusão quando ele descobre que a Sirhen não traiu ele. Então você vê que agora que eu tô bem, a minha honra tá livre, até perdoo que ela matou um monte de gente. Basicamente isso, né? E uma coisa que eu acho muito legal é que ele volta pra família, pro seio familiar dele. Você vê que ele tem uma família grande, uma família que gosta dele, não pelas coisas que ele tem, mas por quem ele é, e uma família que ele renegou por muitos anos. Então, pouco antes dele se envolver nesse atentado, ele acaba indo pra casa da família, e eu acho muito fofo, muito lindo o jeito que eles recebem ele, que é: ao ver essa gente toda que me quer bem, a mim, que só tem a lhes oferecer um sorriso, avalio quanto empobreci. Eu achava que rompi as amarras, virando as costas a essas terras maltratadas e amordaçadas. Não queria ser igual aos meus, sofrer as mesmas misérias e nutrir-me do seu estoicismo. Então ele quis negar as raízes dele, mas foi ali que ele encontrou compreensão, amor, só por ser quem ele é. Então, assim, no geral, eu gostei, principalmente que ele morreu no final. Sou muito má, gente, pelo amor de Deus. Eu gostei muito do livro, eu achei diferente, eu nunca tinha lido nenhum livro assim
sabe, árabe, que eu acho que ele, apesar de ele ter nascido na Argélia, que eu não sei onde fica, aparentemente ele é árabe. Sei lá, não entendo nada, mas é uma literatura diferente, eu gostei bastante e eu indico bastante a leitura, eu acho muito legal. Então, é isso, gente. Tchau! Se inscreva no canal, compartilha, continuando falando sério, gente, se inscreve no canal, que o nosso objetivo é ter 1000 inscritos até o final do ano. Chegou alguém aí?